já encontrou alguma casa de João de Barro construída em 2 ou 3 andares, com escadas, piscinas e decoração? Certamente que não. E eu começo a mensagem de hoje com esta brincadeira, porque existe um elemento fundamental que distingue nós, seres humanos, dos animais. Os animais, eles não passam de geração a geração evoluções significativas, mas eles continuam fazendo aquilo que sempre fizeram. Nós, seres humanos, evoluímos de uma maneira muito rápida e provavelmente por isso a Bíblia, ela diz lá em Hebreus que a palavra é viva e eficaz, porque ela é válida e sempre será válida em todo o tempo. E nós precisamos compreendê-la na realidade em que vivemos, aprendendo os ensinos primitivos, mas aplicando aos dias de hoje. A palavra de hoje ela está em Provérbios 22:6 e é direcionada a todos nós pais para a educação dos nossos filhos. Provérbios diz o seguinte, 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Aqui, se nós ficarmos apenas com este versículo, nós iremos incorrer no erro que provavelmente muitos hebreus incorreram, de acreditar que ensinar a criança, instruir a criança é conduzi-la por preceitos religiosos, formais, ortodoxos, rígidos. E não é isso o que Provérbios 22:6 está, na verdade, dizendo. Eu sempre insisto que o Antigo Testamento oculta o Novo e o Novo Testamento revela o Antigo. Então, nós sempre temos que recorrer ao Novo Testamento para compreender o Antigo Testamento. Para tanto, hoje nós vamos nos valer do que está lá em Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, aqui existe uma ordem colocada por Lucas, e essa ordem não é desproposital, como nada na Bíblia é sem propósito, tudo tem propósito. Então ele diz: então insistiam, perseveravam, lutavam na doutrina dos apóstolos, e depois na comunhão, e depois o partir do pão, e depois nas orações. Imagine uma comunhão, como nós vemos muito hoje, sem a correta doutrina dos apóstolos. Vira uma bagunça só, vira um desvirtuamento de ideologia, a ponto de muitos cristãos, entre aspas, não gosto desta palavra, prefiro discípulo como Jesus usava, defenderem a guerra para terem paz. E isso é totalmente contrário às Escrituras. Então aqui eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual doutrina é esta? É a doutrina de Cristo. É aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos. Ele foi o que primeiro ensinou aos apóstolos, e depois os apóstolos, de posse aos ensinos de Cristo, foram repassando para as outras pessoas. E o próprio Jesus diz que quem o ama é aquele que obedece os seus mandamentos. Mas vejam, aqui é sempre bom lembrar que nós precisamos nos atentar às palavras de Cristo de uma forma ética e ter o cuidado de não desviarmos deste caminho ético, que é o que leva à verdade. Como exemplo, eu menciono novamente a distinção entre pecado e santidade.
pecado é aquilo que faz mal ao ser humano, porque Deus nos formou e Ele sabe aquilo que nos faz mal. E santidade é aquilo que faz bem ao ser humano, porque Deus nos formou e sabe aquilo que nos faz bem. Então, quando nós seguimos os ensinos, a doutrina dos apóstolos, da igreja primitiva, estamos seguindo os preceitos de Cristo. E essa é a primeira atitude que devemos ter com os nossos filhos. Se eles tiverem uma boa base doutrinária a respeito daquilo que Jesus ensinou e viveu, o resto é mera consequência de bênçãos sobre bênçãos espirituais. Amém? Que Deus abençoe a todos e capacite pelo Espírito Santo a criação dos vossos filhos. Um abraço, tchau.